Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. 20 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional de Combate às Drogas e também ao Alcoolismo. É uma data para refletir sobre os impactos que o consumo de substâncias psicoativas traz à sociedade. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo abusivo de álcool no Brasil cresceu de 18,4% para 20,8% entre 2021 e 2023. Para discutir esse tema, nós recebemos hoje dois especialistas. Michel de Castro Marques, que é coordenador da Comissão de Políticas sobre Drogas, e ele é conselheiro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas também. Seja bem-vindo. Obrigado. E também com a gente Renato Fileve, ele é doutor em Neurociências e pesquisador da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Jeremias. Deixa eu começar aqui com o Renato. A gente conversava antes que esse é um problema que, desde que existe humanidade, nós temos esse problema de drogas, né? E hoje a gente fala muito de alcoolismo e outras drogas, mas se fosse simples, né? Seria fácil, todos os países já teriam resolvido, é muito complexo. Sim. Me fala mais da sua história. Você é um pesquisador da Unifesp, queria conhecer um pouquinho mais sobre como é que você entrou nesse tema na sua vida, por favor. Olha, a gente teve a oportunidade dentro da Unifesp de ter grandes pesquisadores que nos permitiram, né, abriram as portas e os caminhos para que hoje o Brasil pudesse ser um dos países de excelência na pesquisa sobre o tema. Uhum. Então, eu cito aqui dois, que é o Elisaldo Carlini e o Dartil Xavier, ambos médicos, né, e pesquisadores que buscaram ali ao longo das suas carreiras, né, buscam trazer luz a esse tema de uma forma com menos estigma, pautado pelo viés dos direitos humanos e da liberdade das pessoas. Uhum. O que um pesquisador tem para dizer para a sociedade? Porque a gente fala assim, conversando entre amigos, o pessoal fala assim, esse pessoal aí, vamos falar da Cracolândia, por exemplo, né? Tinha que juntar tudo e dar um jeito, porque isso não é... Assim, é uma percepção muito errada que a gente tem por muito desconhecimento. Então, é um hiato, é uma defasagem entre o que vocês estudam lá na academia e a percepção popular. O que salta mais aos olhos que a gente erra por não saber ao lidar com essas pessoas, com essa situação? Eu acho que a gente tem que pensar que todos nós usamos drogas, substâncias psicoativas, em algum momento da nossa vida. Às vezes de maneira rotineira. Um remédio, o café, o álcool, o tabaco, todos esses são substâncias que mudam alguma coisa, processos fisiológicos, metabólicos, psicológicos no nosso organismo e nos servem como ferramentas para que a gente acesse, ficar mais estimulado, relaxar, descansar, aliviar algum tipo de dor. E as substâncias, elas, como você mesmo disse, estão aí desde sempre, né? Platão já trazia no Banquete a questão da temperança, né? do bom uso das substâncias, onde você consegue buscar potencializar o efeito delas e diminuir os possíveis eventos adversos que elas possam causar. Uhum. Então, as substâncias, né, para mais do que permitir e estimular, que não é legal, e nem restringir ou tentar abolir uma substância que também não é legal, a gente precisa encontrar um caminho do meio no qual a gente possa fazer um bom uso e diminuir os impactos negativos e as consequências que essa droga pode causar aos indivíduos e à sociedade. Sim. Deixa eu passar aqui rapidamente Não, daqui a pouquinho eu passo porque não está aqui, mas eu já vou dar o currículo inteiro aqui dos nossos colegas. Está aqui, ó. O Renato, bacharel em Ciências Biológicas, modalidade médica, doutor em Neurociências pela Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, doutorando pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica. Eu não vou dar o currículo todo aqui, porque senão a gente vai passar o programa, mas só para entender um pouquinho. E o Michel, já é coordenador da Comissão de Políticas sobre Drogas, conselheiro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e redutor de danos, né? Fica à vontade para complementar essa introdução que eu fiz. Existe uma grande diferença, né, Michel, entre nossa percepção popular e quem estuda a fundo. Eu acho que o programa hoje é um pouco para isso, para a gente esclarecer um pouco a população sobre a questão das drogas de uma forma geral.
A questão que o Renato traz, ela é fundamental e importante porque a gente, para instituir política pública, para instituir o que é necessário para o cuidado das pessoas, é muito importante que a gente tenha a ciência e também tenha a população muito próximas, né? Uhum. E enquanto a gente tem política que ela vai contrária às demandas das pessoas, então, por exemplo, a gente tem uma política nacional que sugere que o cuidado ele seja realizado em serviços de meio comunitário, como são os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, as unidades de acolhimento. A gente tem muitas vezes as políticas implementadas que vão na contramão dessa possibilidade de cuidado, né? Inviabilizando o indivíduo, não levando em consideração a sua demanda, o seu contexto social, e aí a gente acaba demonizando, né, toda uma política e uma possibilidade de cuidado que é pautada no direito humano, na possibilidade de geração de renda, de economia, de restabelecimento de vínculo social, de vínculo entre as pessoas, para sugerir propostas de internação que muitas vezes não são suficientes para a demanda daquele sujeito naquele momento. Se você tem uma pessoa que está com o vínculo todo rompido, com dificuldade de procurar de conseguir um trabalho, não tem mais possibilidade e desejo humano, a gente faz uma internação, a gente acaba não tendo condição dessa pessoa se restabelecer nas sociedades, tá? Com todas as outras pessoas. Você citou duas palavras aí que ficou na minha mente, uma é demonização e a outra da questão social. Eu já fiz trabalho de igreja, que a gente distribuía sopa, por exemplo, e não raro a gente encontrava pessoas assim que nossos amigos que iam, um comprava o pão, aí de repente encontrava uma pessoa, poxa, mas você é filho do fulano, que é doutor, é médico, né? Você está na rua, né? A gente encontrava pessoas numa classe social que estavam nessa situação. E essa questão da demonização também acho interessante porque é fácil você falar assim, dá um jeito aí e acaba com isso, né? Até que pode acontecer na sua família. Alguém que começa a usar drogas, ou que vai ser internado por uso de álcool, aí aquilo te pega mais fortemente e você fala, poxa, não é por aí. Tem que existir uma política humana de tratar com isso, porque até queria perguntar para vocês, em que nível que isso é uma dependência, tem a questão genética, e se é uma doença também, muitas vezes. Por favor, Michel. E aí eu acho que o Renato pode complementar, enfim, contribuir. A gente tem existe toda uma questão social por trás do uso das drogas, né? A gente não pode negar que muitas pessoas fazem uso de drogas para estarem em grupos, fazem uso de drogas para se afastarem de seus problemas, fazem uso de drogas para sentir conforto em diversas situações. Então, a gente não pode negar isso. A gente afastando tudo isso, né, negando isso, a gente só coloca no sujeito essa questão. E aí a gente não leva em consideração que é multifatorial, é uma questão saúde, é uma questão do meio, então a gente precisa ter, por exemplo, para pensar no cuidado, estratégias e que a população entenda que o cuidado ele pode ser no território, ele pode ser num serviço, ele não precisa ser afastado da sua casa, do seu município, do seu bairro, né? Ele pode ser ali naquele entorno. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental quando fala sobre demonizar, porque a gente quer colocar para longe o que é diferente. Mas nesse caso, a gente não está falando, a gente está falando de um familiar nosso que tem essa questão, né? A gente está falando de uma questão que é de todas as pessoas e que precisa ser cuidada nesse espaço, junto com as pessoas. Muito interessante. O Renato, fica à vontade para complementar o que você achar importante, mas eu queria saber de vocês se tem políticas, quais são as políticas públicas que têm dado certo. Vocês têm uma longa experiência, né? No Brasil, fora do Brasil, o que a gente acerta mais e o que a gente erra mais? Eu acho que a fala que o Michel traz, né, a importância de pensar que o fenômeno de uso de drogas ele é multifatorial. Então, as pessoas elas usam e esse fenômeno ele tem que ser lido a partir do indivíduo que faz o uso, da substância que é usada e em qual contexto esse uso está sendo praticado. E isso vai trazer fatores de proteção ou de vulnerabilidade a esse indivíduo. Então, em determinados momentos, né, por que tantas pessoas fazem uso do álcool, por exemplo, e algumas dessas vão apresentar algum problema em relação a esse uso? De compulsividade, de sofrimento atrelado ao consumo do álcool. Isso porque existem esses fatores, né,
biopsicossociais, que a gente pode chamar, mas que em determinado momento uma pessoa ela passa a apresentar este sofrimento como um sintoma do consumo. E esse sintoma, ele não necessariamente está atrelado à droga em si, mas às condições de vida daquela pessoa. E como a gente está falando de uma sociedade onde cada um tem seus símbolos, seus significados, não é para toda pessoa ou para todo alcoolista ou para toda pessoa que apresenta o problema que a solução vai ser a mesma. Então o desafio da política pública é encontrar abordagens variadas para que a gente possa dar conta dessas demandas das pessoas. Né? Identificar o problema, identificar o sofrimento, tentar acolher, tentar orientar, mas também tentar prevenir e regular o mercado de uma forma menos nociva, porque existem formas de regulação que elas, tanto do lado das drogas legais quanto das que são proibidas, que você pode desestimular e orientar o uso, como é o caso do tabaco, por exemplo, né, que o Brasil teve uma política de sucesso, ou você pode trazer mais danos em decorrência daquela política do que o uso da substância em si, como é o caso da maconha, por exemplo. Então a gente tem aí um universo bastante complexo, mas que outra coisa que o Michel traz, né, que é fundamental, é ter diversidade de participação social na formulação, construção, acompanhamento e avaliação dessas políticas. A política de drogas vigente do Brasil é de 2006. Há quase 20 anos, o governo Lula ele tentou modernizar a política de drogas e a gente teve consequências e impactos à sociedade relevantes, importantes, que precisariam ser revistos de uma forma antecipada, né? Não esperar 20 anos para avaliar essa política e mudá-la, né? Então a gente tem que fazer isso de uma forma mais dinâmica, até porque a realidade social e o uso de drogas ele é bastante dinâmico. A gente precisa fazer com que isso, com que a realidade social ela caminhe de uma maneira mais compassada com as políticas públicas. Uhum. Ô, Michel, o Renato falou alguma coisa também sobre o marketing, né? Acho que esse é um ponto importante. Se a gente falar na descriminalização, foi citado aqui a questão da maconha, esses são temas complexos, mas, por exemplo, se a gente pegar o álcool, de fato, a gente teve a lei seca nos Estados Unidos e nunca teve tanto contrabando lá na década de 60 quanto naquela época. Então, a proibir e não proibir, seja álcool, maconha e tudo mais, são aspectos. Agora, você não proibir, como é o álcool no Brasil, não é proibido, mas você estimular e juntar bebida com, enfim, as propagandas todas, com mulheres bonitas, com prazer. É como a gente teve toda uma geração destruída pelo cigarro. Quem tem mais idade sabe que a gente foi totalmente... O Dr. Drauzio Varela fala muito sobre isso, foi um terror que se fez com o marketing em cima do cigarro, mas o álcool ainda é permitido. Eu queria que você citasse essa questão um pouco do marketing. Acho que o principal que a gente precisa ter, que o Renato também fala, é justamente como que a gente constrói uma regulamentação das drogas, né, seja ela lícita, seja ela proibida, como que a gente constrói essa regulamentação a partir da demanda da sociedade. Óbvio, a gente não pode chegar hoje, 2025, e dizer assim, a partir de agora o álcool está proibido. Né? Vai causar um grande caos na face da terra, no Brasil, na cidade de São Paulo, nos espaços que a gente frequenta. Mas a gente pode dizer assim, olha, como acontece hoje, não se pode vender álcool para pessoas menores de 18 anos. Não se pode oferecer álcool para pessoas menores de 18 anos. Não se pode ter propaganda de álcool na TV desse jeito, de forma discriminada, a partir de tanta porcentagem de álcool. Então, a gente pode regular. E regulando, a gente coloca quem fiscalizando? A gente coloca o Estado. O Estado fiscaliza, o Estado consegue reverter impostos para investir, por exemplo, na política de cuidado, para investir em política social, para investir em educação. Então, a gente precisa pensar como que a gente faz a regulação dessas substâncias para que a população tenha, de fato, benefícios. A gente sabe que o uso de drogas pode causar
danos para as pessoas. Então a gente precisa diminuir os danos e aumentar os benefícios, né? Com o Estado regulando. O Estado precisa regular e a regulação ela não passa pela proibição. Ela passa por uma discussão ampla, necessária, uma discussão transparente com a sociedade e com pesquisa, né? A gente vê países no mundo, por exemplo, tratando o uso de maconha num outro lugar que não da segurança pública, né? E tendo benefícios tanto para a saúde quanto na sociedade. A gente vê países avançando na política de cuidado, por exemplo, implementando espaços ou salas de uso seguro e assistido de drogas, porque dessa forma a população consegue acessar outros serviços de saúde, serviços de cuidado. A aproximação da população com essa regulação ela é muito fundamental, né? Ela é muito necessária porque ela consegue colocar o sujeito como responsável, como uma das pessoas que vai resolver esse problema, né? E como é que você acha que a gente tem que tratar, por exemplo, campanhas para esclarecer mais as pessoas, né? Porque é muito complexo. O Renato falou aqui da questão biopsicossocial. O que ele está usando? É cocaína? É droga? É álcool? Enfim. Então, a partir do que ele está usando, a condição social, a genética dele, o contexto. Então, tudo isso tem que ser analisado, é difícil. Eu vi esses dias uma coisa na internet que é engraçado se não fosse trágico, sei lá. Nos Estados Unidos, cada estado tem lá, a pessoa fala, a pessoa pode fumar maconha, mas tem que usar o álcool dentro de um saquinho, né? Dos Estados Unidos é comum, né? Você tem que usar o saquinho de papel para esconder, né? É difícil lidar com isso realmente. Mas esclarecer a população acho que é importante, porque a própria política, a população é que move a política, porque se é um tema muito complexo, a política pública fica movida um pouco pela opinião pública, né? De tocar nesse assunto, de não tocar, né? Agora, quando a população está mais instruída, aí acho que fica mais fácil você abordar esses temas, né? Falar, olha, de maconha, de álcool e tudo mais, porque senão fica sempre aquela coisa. O pior dos mundos, eu acho que não vou tocar, vamos esconder isso como se não existisse. Aí, e acaba afetando a gente. Você vê a Cracolândia, por exemplo, afeta todos nós, né? Afeta a convivência num dos lugares mais legais que é, por exemplo, o centro da cidade, né? Então tem que ser focado e tem que ser tratado. Nesse caso da Cracolândia, por exemplo, já se tentaram muitas práticas, né? Muitas abordagens, né? Mas é uma questão realmente complexa, né? Sim, tem um grande redutor de danos, Domiciano Sequeira, que foi nosso mestre, né? Ele fala que o usuário de drogas ele quer 3 coisas: informação, droga limpa e cuidado sem estigma. Eu acho que esses três pontos, né? Informação é orientação e educação para um bom uso de substâncias, né? Acho que a gente precisa ter orientação para tomar um remédio. Da mesma forma, a gente precisa ter uma orientação para tomar álcool, para fumar um cigarro, para usar uma substância ilícita, né? A gente precisa também ter uma substância que venha de um controle de qualidade, né? E aí, nesse caso, o Michel falou anteriormente sobre pesquisas e dezembro do ano passado, falei a data, né? Mas tudo bem, vocês... Não tem nenhum problema. Recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma pesquisa no qual ele mostra que o crime organizado ele lucrou mais com bebidas falsificadas do que a maior cervejaria do país, incluindo as bebidas não alcoólicas que eles produzem. Então, imagina, né? O crime ele superou em vendas a maior cervejaria oficial. Isso em volume de recurso adquirido. Tabaco a mesma coisa. Existem cidades fronteiriças ali com o Paraguai que você não encontra pessoas consumindo cigarro regulado pelo governo, só cigarros paraguaios. Aqui em São Paulo tem uma estimativa de que 1 em cada 3 cigarros acesos sejam oriundos do Paraguai. Você, em contrapartida, não encontra uma estrutura mobilizada, um equipamento ostensivo da polícia buscando, ou de inteligência, né, tanto da civil quanto da militar, visando reprimir de maneira dioturna esses tipos de comércios.
Agora, das substâncias consideradas ilícitas, como a maconha, a cocaína e as outras, você vê isso quase que diariamente, uma pessoa sendo presa porque foi encontrada com um pouquinho dessa substância. Eu acho que a gente precisa repensar a política como um todo. A Cracolândia, ela é uma região histórica, né, de São Paulo que acolhe pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, majoritariamente egressos do sistema penal, aqueles que foram expulsos das suas comunidades por conta desse estigma atrelado ao uso do crack. Então a gente precisa que políticas que transversalizam, né, os eixos ali da habitação, da segurança pública, da assistência social, da saúde, da economia, que isso se converse para que a gente possa acolher cada um dentro da sua singularidade, da sua particularidade. Nem todos estão lá pelo mesmo motivo, né? Existem uma série de celeumas ali, de violações, de traumas na vida das pessoas que as levam a estar lá convivendo naquela região na qual ela é acolhida por aquelas pessoas. Então, o problema da Cracolândia ele vai ser resolvido quando a gente conseguir resolver tantos outros problemas e flagelos que afetam as cidades, de sociais, saúde, econômicos, de desigualdade, né? Então, acho que é por isso que é difícil, né? Não tem uma solução fácil, porque a gente precisa resolver outros problemas que são estruturantes, né? Como o racismo, por exemplo, ou a criminalização da pobreza, né? Que a gente ainda encontra no nosso cotidiano. É meio que um retrato que às vezes a gente naturaliza, mas quando chega pessoas de outros países assim e veem essa situação, é um impacto muito grande, né? Porque eles falam, poxa, não, é difícil... Desculpa te interromper, claro. Mas assim, países desenvolvidos, sim, né? Nova York tem, Vancouver tem, Berlim tem na Suíça. Então, espaços onde as pessoas elas tornam público o uso de drogas por não ter um espaço privado para utilizá-las, é comum. A gente vê, sem muito espanto, o trânsito de pessoas na Vila Madalena, nos barzinhos, utilizando drogas toda sexta-feira. E isso não causa, né, um questionamento ou uma preocupação do poder público, embora seja também um risco para a sociedade, né? As pessoas se transitam até lá como? Né? O metrô encerra meia-noite. Como é que eles voltam para casa, né? Então, alguns têm possibilidade de pegar um transporte privado, né? Ou então um motorista, mas as outras pessoas vão como embora, né? Então, a gente tem que ter uma leitura do fenômeno social do uso de drogas para entender como que a gente consegue evitar com que mais danos afetem a sociedade do que aqueles que a droga já está produzindo naquele indivíduo em si, né? Muito bem. Nós estamos tratando aqui da questão, gravando esse programa em mais ou menos para o final de fevereiro de 2025, e dia 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Então a gente está discutindo aqui com dois especialistas sobre esse tema, e eu vou voltar aqui agora com o Michel de Castro. Ele é coordenador da Comissão de Políticas sobre Drogas, conselheiro no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Eu queria que você falasse um pouquinho desses órgãos aqui, da função deles, porque às vezes a gente não conhece, mas ele gosta de ser chamado também de redutor de danos, né? Explica essas três questões para a gente, Michel. Certo. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas é a instância maior da participação social das pessoas na fiscalização, no acompanhamento e na proposição de política pública sobre a temática. Então, a gente teve em 2023 a recomposição do Conselho com a participação da sociedade civil. Eu represento uma das organizações da sociedade civil que foi eleita para participar do Conselho. E esse conselho tem essa função, né, de acompanhar, de fiscalizar, de formular a política sobre drogas no país. Cada estado tem uma política pública, tem uma nacional. Isso. E o estado também tem uma certa competência ou não? Isso, exatamente. Funciona da mesma forma como a federação, né? Tem a política nacional. Normalmente os estados e municípios acompanham a política nacional por conta de investimento, de acompanhamento de recursos.
mas cada estado compõe a sua política nacional, seu conselho estadual, cada município compõe o seu conselho municipal, e isso está previsto na Lei 11.343 de 2006, que é a política de drogas, né, que é a nossa grande legislação, e que é o CISNAD. Dentro do Conselho Nacional, a gente tem algumas comissões, e uma das comissões é a Comissão de Política sobre Drogas, que tem a importância de construir, e, junto com a SENAD, que é a Secretaria Nacional, por exemplo, o Plano Nacional de Álcool e Drogas que a gente vai ter no país. Então, a gente está passando por um processo, nesse momento, em 2025, que é a reconstrução, né, a construção de um plano que tem a participação da população, a participação dos municípios, dos estados, né, dos conselhos, de outros conselhos de participação social e conselhos de classe, outros órgãos públicos, para a construção de uma política nacional de drogas que atenda às demandas das pessoas. Então, pensando na possibilidade de que é uma rede potente, pensando na possibilidade de quais são as diretrizes dessas políticas, né, que precisa conter garantia de direito humano, garantia de renda, garantia de diversidade, garantia de respeito a gênero, então, garantia de que a política de drogas não seja pautada no racismo, ou não seja uma política que exclui as pessoas, mas que coloca as pessoas no centro dessa política para que elas tenham possibilidade de acesso. Uhum. Então, é um momento muito importante que o Conselho vem passando nesse ano de 2025. De estabelecer uma nova política. Isso, de estabelecer um novo plano agora, e uma nova política. Isso está sendo discutido neste momento, exatamente, em 2025. Como é que as pessoas podem participar dessa discussão assim? Essas discussões serão realizadas via consulta aberta pela plataforma Brasil Participativo. Brasil Participativo. Isso, as pessoas vão poder acessar e opinar, e também terão encontros presenciais em todas as regiões do país. Também terão encontros temáticos livres, onde a sociedade civil, organizações e movimentos sociais poderão fazer encontros para debaterem essas atividades, o que entende como uma política, e aí o Conselho vai avaliar isso tudo, vai conseguir sistematizar junto com a Secretaria Nacional de Política de Drogas, e aí vai conseguir, no final, apresentar isso num grande encontro nacional para as pessoas. Então, é fundamental a participação das pessoas nesse momento no Conselho Nacional, né? É a hora de discutir, né? Por exemplo, eu já entrevistei pessoas aqui que dizem assim, olha, eles acham que deveria ter um recurso carimbado para a área social, como tem a saúde e a educação, porque senão essa é uma área que depende muito da área social, né? Mas o que tem se discutido mais no plano que você acha que é importante passar, é importante as pessoas saberem? Acho que o que é mais importante passar, e também é importante nessa data, que é importante na política, é o respeito à pessoa. Né? Quando a gente parte de um plano, quando a gente parte de uma política, quando a gente parte na construção do fundamento de que o respeito à pessoa, o respeito à demanda daquela pessoa, ela é muito maior do que a minha opinião ou a opinião do parlamentar ou a opinião do próprio presidente, do governador, isso é o que vai ter o sucesso da política. Né? Quando eu olho a singularidade do sujeito, né? Na saúde, por exemplo, a gente usa o projeto terapêutico singular. Nem tudo que serve para mim, que vai me fazer bem, vai fazer bem para você, vai fazer bem para o Renato ou para qualquer outra pessoa. A gente precisa ter uma política que vai olhar a demanda do sujeito, pensar assim, essa pessoa ela precisa de uma internação? Essa pessoa precisa de uma desintoxicação? Essa pessoa precisa de um espaço para conseguir construir, ouvir, ser ouvida? Qual é a demanda dessa pessoa? Essa pessoa realmente tem um transtorno mental decorrente do uso de droga? Essa pessoa é uma pessoa que tem dependência química? Então, a gente precisa partir de avaliações individuais e nunca de uma avaliação que é generalista. Porque aí a gente acaba caindo no erro e acaba caindo na possibilidade dessa política ser fracassada. Não é que essa política ela vai ter 200 milhões de estratégias, né? Não, ela tem uma estratégia, que são essas coisas, respeito fundamental à pessoa, a garantia dos direitos humanos, a garantia de cuidado, mas ela precisa garantir que seja a demanda do sujeito e não a demanda do profissional ou do político que vai implantar aquela política no seu... Ou da opinião geral e o senso comum, né? Exatamente, do senso comum. O Renato, é interessante isso que ele falou, porque assim, são pessoas que, em geral, não são ouvidas, né? Uma pessoa que começa,
que já está num estado avançado, ou de alcoolismo, ou dependente de alguma droga, ela tem pouca voz, né? Ninguém ouve assim, nem a população, né? O pessoal até brinca assim que eu costumava, quando eu saía para as reportagens, né? Via algum morador em situação de rua, eu ia lá conversar com ele, olha, ele gosta de conversar. Eu ia lá conversar, perguntar. Eu encontrei muita gente, aqui em Ibirapuera, a gente fala, por que você está aqui? Ah, porque você não volta para sua família? Ah, não me quer. Eu encontrava muitas pessoas assim que tinham dificuldade de elaborar um raciocínio. Ficava catando as coisas, sentava do lado, perguntava, e ele falava. Ele não elaborava, sabe? Ele não sabia de onde ele vinha. Eu vim de tal lugar. Aí ficava parado olhando. Então, assim, eu via que é difícil, até a abordagem é complicada, né? Essas Claro. pessoas não têm voz, né? Não, Eu digo assim, estágios avançados, né? Claro que é um universo grande. Agora você pode encontrar pontos comuns, né, na vida dessas pessoas. Então, uma infância traumática, né? Ou condições psiquiátricas que acompanham esse quadro, né? Pode ser algum transtorno que a gente não sabe o que veio antes, né? Se a pessoa já era deprimida, já era psicótica e ela passou a usar substâncias de uma forma compulsiva e isso ocasionou um transtorno, ou se foi o transtorno de uso de drogas que também trouxe consequências cognitivas ali para a pessoa, né? Então, quando você vê o histórico, né, de sofrimento da vida delas, parece que a droga ela permeia aquilo como um sintoma, né? Então, ela tem algum problema na questão de vida, no histórico familiar, social e de saúde individual, e isso acaba aflorando ali naquele padrão de uso indevido, né? O que vocês trazem assim de exemplos, seja no Brasil ou fora, que a gente pode dizer que tem dado certo, tem dado algum resultado? Olha, espaços de uso seguro e centros de convivência, né, para além da questão do acolhimento em saúde, parecem ser boas estratégias. Espaço de uso seguro. Espaços Mas aí a de uso população vai seguro. falar, está incentivando o uso de droga. O que você diz para essas pessoas? Porque ou você usa um espaço seguro, porque não tem como falar, para Claro. agora de uma vez, ou você prende, Então você tem que ter esse caminho intermediário. Claro. Né? Olha, a gente já teve aqui, né, estratégias como, por exemplo, o Moradia Primeiro, né, onde você vai resolver a questão da pessoa em situação de rua, como você comentou, e trazer ali uma forma onde ela consegue se organizar em um espaço privado, né? Isso já você consegue resolver algumas questões na vida dessa pessoa, mas não só, né? Precisa de regeneração de renda, precisa ter um emprego, precisa de uma série de coisas, né, que permitam a pessoa viver em sociedade, se responsabilizar por alguma coisa, se sentir parte, né, e não uma pessoa excluída de uma forma de vida onde que ela não esteja ali inserida na economia, nos processos decisórios, participativos, né? Esse é o grande desafio. Acho que a gente entender que existe uma diversidade na nossa sociedade. O Brasil é um país de dimensões continentais, com cidades enormes como São Paulo, Rio de Janeiro, e que cada uma delas demanda de uma configuração das políticas públicas e também dessa leitura, né, de entender como o padrão de consumo das pessoas ou então vulnerabilidades que podem estar envolvidas na vida daquela pessoa que vão culminar em um futuro que a pessoa pode apresentar algum problema em relação ao uso de drogas ou então cometer algum delito em decorrência desse consumo ou se colocar em mais vulnerabilidade, mais risco do que ela já enfrenta. Essa leitura ela precisa vir acompanhada de estratégias como você oferecer uma casa, oferecer um emprego e também um acolhimento sem estigma, né? Quando você vê a maior parte dos hospitais pronto atendimentos de emergência, né? Uma pessoa em situação de rua alcoolista entrando ali naquele serviço, ela já sofre dificuldades de ser atendidas por profissionais de saúde que entendem
que compreendem a condição dela, né? E mesmo verdade. assim, existem barreiras, né? Então a gente precisa não só educar a pessoa que faz uso de drogas, mas a toda a sociedade para que é aquela coisa, pode ser dentro da sua casa, pode ser um filho teu, e você expulsá-lo, você está favorecendo uma fragmentação, uma fragilidade social, né? Eu acho que a ideia é tentar acolhê-lo dentro da sua realidade, do seu entorno, e tentar resolver possíveis problemas que aquela pessoa vem gerando para aquela comunidade, né? Como que a gente consegue acolher sem... Porque você não elimina o problema, né? Às vezes a família ela quer internar porque é a única solução que a família conhece. Então, o que eu vou fazer com essa pessoa que está roubando a torneira aqui da minha casa para trocar por droga, né? Ou então com essa pessoa que bebe e se torna violenta. Como é que a gente lida com essas questões delicadas, né, sociais? E eu acho que a instrumentação, a educação, né, tem que ser de toda a sociedade, não apenas da pessoa que faz o uso de drogas, né? Agora, acho que o fator econômico ele é preponderante, né? A gente vê pessoas que têm um padrão de uso de drogas nocivo, mas que por conta de uma estrutura econômica ou familiar que ela tem, ela acaba sendo protegida de outros danos e vulnerabilidades atrelados ao consumo que uma pessoa pobre ela não consegue obter. Isso é fundamental. A gente está caminhando para o final, vou pedir só para vocês fazerem as considerações finais, começando com o Michel, por favor. Só na minha consideração final, eu quero dizer que quando a gente fala de espaço de uso seguro, a gente está falando de uma estratégia de cuidado para um número de pessoas que não é a totalidade da população que faz uso de droga. Sim. A gente está falando de pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que romperam e que não conseguem seguir o vínculo com o serviço de saúde, com o serviço de assistência ou algum outro serviço. E que perderam o vínculo familiar. Exatamente. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, dentro desse serviço, além do espaço de uso seguro, tem também o serviço de saúde, o serviço de internação, o serviço para a pessoa conseguir restabelecer outras possibilidades. Exatamente. Então, quando a gente fala disso, é isso que a gente está falando. Não é para todo mundo que usa droga, né? Entendi. Então, acho que é fundamental que a gente tenha nesse momento hoje, fazendo essa discussão, e que a gente consiga avançar de acordo com como a sociedade vem avançando, como outros países vêm avançando, para repensar mesmo essa política que está acontecendo. Então, fica o convite para que a população brasileira participe desse espaço, né, de construção do Planad, e estou muito contente de poder estar aqui contribuindo, fazendo essa discussão com vocês. Chama Planad. Planad. Plano Nacional de Álcool e Drogas. Plano Nacional de Álcool e Drogas, isso. Plano Nacional de Álcool e Drogas. Então, se você é um professor, por exemplo, quer debater esse tema aí na escola, se você é um sociólogo, se você é de uma associação, com certeza vai ter esse debate aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sempre abre as portas, oferecendo aí os plenários para que as pessoas possam trazer esse tema. Com certeza a gente vai acompanhar. Bom, é isso. A gente discutiu bastante esse tema. Queria agradecer bastante aqui os nossos convidados. Mas é só uma breve palavra, que a gente falou bastante da situação real que precisa ser atacada. Mas eu vi um podcast esses dias, né, um neurocientista, inclusive, ele falando, olha, é muito fácil a gente se viciar, né? E a gente é viciado, a gente citou aqui até o café, né? Eu li um livro, por exemplo, uma vez, Em Busca de Sentido, que o camarada falava que no campo de concentração o que ele mais sentia falta era café, imagina, né? Era uma substância também, em uma outra medida, talvez tenha um reflexo no cérebro um pouco menor, mas enfim, é muito complexo, é muito amplo, e as situações de lidar com cada uma, quem tem pessoas em casa que estão nessa situação sabe como é. Mas eu queria que vocês falassem, a gente acaba podendo substituir um vício pelo outro, porque ele falou, cara, às vezes o cara fica viciado no Alcoólicos Anônimos, mas é melhor do que ele ser viciado no álcool, né? Ou às vezes a pessoa é viciada no trabalho, né? Às vezes a gente troca um vício, mas de repente se for um vício menos agressivo, não que seja bom ser viciado no trabalho, né? Mas eu queria uma palavra final para vocês, que hoje as pessoas vivem tão sozinhas, a gente vive num século de muita depressão, né? Os caminhos que a gente pode seguir, acho que educação física e tudo mais, né? Começando aqui pelo Renato, por favor.
Eu acho que eu comecei, né, falando da temperança, eu acho que essa é uma mensagem estratégica, né, de que nada em excesso faz bem, né, nem água. Então a gente precisa sempre buscar o equilíbrio, e buscar o equilíbrio é ampliar o nosso repertório e não restringi-lo a apenas uma coisa. Então você cria um hábito, todo dia de manhã você toma um café, você fuma o seu cigarro, não sei o quê. Então, isso passa a ser religioso na sua vida, né? E quando você consegue diversificar, encontrar outras fontes de prazer, numa leitura, numa interação social, num exercício físico, numa atividade que promova prazer para você, mesmo que ela possa ter seus riscos e potenciais danos, e você conhecendo eles, né, tendo informação a respeito desses possíveis riscos, você consegue fazer de uma forma mais consciente esse padrão de consumo, né? Muito bem. Bom, adorei conversar com vocês. Michel, vai ficar para a próxima, mas eu quero que vocês voltem aqui muito, porque o nosso tempo acabou. Mas é isso. Continue mandando os seus temas que a gente vai debatendo aqui. É um tema muito interessante. Hoje, numa conversa que muito acima, creio eu, do senso comum. É com ciência, com gente que sabe, que tem lidado com esse assunto. E eu acho que é assim que a gente sempre tem que tratar esses temas. Muito obrigado pela sua audiência. Reveja esse programa lá no YouTube, tá bom? E acesse as nossas redes sociais. Até a próxima edição.